Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos estar iniciando o culto com uma oração, vamos estar baixando nossas cabeças, fechando nossos olhos e que assim a gente possa nos encontrar com o nosso Senhor. Amém. Pai Celestial, obrigado por mais este dia, obrigado por esse tempo que podemos estar aqui reunidos como igreja, obrigado porque podemos cultuar o Senhor e podemos estar aqui em comunhão com os nossos irmãos também. Te agradecemos, Senhor, pelos privilégios que o Senhor nos deu para sermos filhos teus e assim poder estar cumprindo esse propósito no qual o Senhor chamou a cada um de nós, Pai. Receba esse tempo como sacrifício vivo, Senhor, de cada um aqui, que possamos expressar, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, expressar a nossa gratidão, as nossas petições, as nossas angústias também, Pai. Possamos elevar tudo aquilo que está no coração de cada um, Senhor, no Teu altar e pedindo que o Senhor possa estar conosco neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar nos conduzindo nesse tempo, o Senhor possa estar trazendo renovo, estar trazendo reavivamento, Senhor, para aqueles que estão afastados, estão mais fracos na fé, e que todos realmente possam se voltar e declarar que Tu és o nosso Deus. E assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira música que nós vamos cantar chama-se Meu Universo. Nós vamos cantar ela em espanhol e ela diz, que uma oração para que Cristo seja o nosso universo, Cristo seja tudo para a nossa vida, e assim a gente possa viver sempre olhando para Ele, desde quando nós acordamos, quando nós levantamos, que Ele possa ser o nosso primeiro pensamento, Ele seja o nosso suspiro, e assim o nosso mundo possa girar em torno daquele que é o nosso Deus. Vamos estar louvando ao Senhor.
mesmo assim, enquanto eu respirar, e que a gente possa aqui declarar que o simples fato de termos o fôlego da vida já seja o motivo da nossa gratidão e do nosso louvor a Deus, e assim a gente possa estar louvando ao Senhor independente das circunstâncias. Eu queria convidar a igreja para estar de pé, para a gente poder estar cantando essa música. Louvarei, Senhor, a
Quando a igreja adora a Deus, Satanás fica com raiva, né? Mas a obra de Deus não vai parar porque nós somos os filhos dele, amém? Amém. Vamos tá cantando a última música e também ofertando ao Senhor, cantando a música Renueva-me. Ela fala, né, para que Deus possa estar trazendo um renovo na nossa vida, porque o nosso coração, ele é pecaminoso e muitas vezes nós queremos fazer aquilo que não agrada a Deus, mas que seja verdades que a gente possa expressar com a nossa boca e assim seja nosso desejo a gente ser renovado, seja transformado e seja mudados pelo poder do Espírito Santo. E assim vamos estar louvando ao Senhor. Convidando a Gil para estar orando pelas ofertas e pela mensagem também. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. E obrigada, Deus, porque está sempre atento, Senhor, ao nosso louvor e à nossa adoração. Pai, que esse tempo seja precioso aos teus olhos, Senhor. E seja, Pai, abençoando, Pai, todas as ofertas que chegaram até a tua casa.
casa, os ofertantes, os dizimistas da tua casa. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida, Pai, sobre a vida deles. Deus, nos dá sabedoria para usarmos esses recursos, Senhor, na tua obra, no teu evangelho, no crescimento do teu reino aqui na terra, Senhor Deus. Assim nós consagramos a ti, Senhor, todas as ofertas levantadas, todos os dízimos também e todos os dizimistas também, Senhor Deus. Pedimos, Pai, por esse tempo que vamos para que o Senhor dê tranquilidade no Espírito, para que possamos, Senhor, absorver tudo aquilo que o Teu Espírito, Senhor, enviar ao nosso coração, Senhor Deus. E seja com o pastor também, cuidando, Senhor, de todas as palavras que saem da boca dele, que sejam ungidas pelo Teu Espírito, Senhor, e que possa renovar e nos dar bom ânimo, Senhor, para vivermos, Senhor, mais uma semana na Tua presença, Senhor Deus. Assim nós abençoamos a vida dele, abençoamos a porção da Tua palavra, consagramos a Ti, e que esse tempo nosso aqui, Pai, seja um tempo precioso na Tua presença. Continue conosco até o final deste culto, até o final desse dia, Senhor Deus. Assim pedimos, Deus, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Cumprimento e saúdo a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Alegria, alegria. Quem já ouviu essa música? Era uma música dos anos 60 que falava em alegria, alegria. Isso na forma de ver, pela forma natural que seria o ser humano. Hoje eu quero compartilhar sobre a alegria na vida do cristão. Sei que hoje, por tudo aquilo que cada um de nós temos passado, por tudo aquilo que nós temos vivido, tem sido muito difícil a gente ter uma alegria constante. A alegria tem sido passageira. Por que isso? Justamente pelas dificuldades que, especialmente, que nós estamos passando aqui na fronteira. Sabemos que isso vai passar. Para o mundo, talvez isso vai durar um pouquinho mais. Quando nós falamos mundo, falamos de seres humanos, falamos de pessoas como nós. Só que tem uma pequena diferença entre o mundo e o mundo celestial. Aquele que tem uma convivência com o mundo, com as coisas do mundo, e as pessoas que têm convivências com as coisas do alto. Qual é a diferença? Você sabe dizer para mim qual é a diferença em tudo isso, para que a gente possa expressar de uma forma que seja? Porque muitas vezes olhamos pessoas simples, pessoas que praticamente perderam tudo, e elas continuam alegres, continuam felizes, como se nada tivesse passado na vida dela. Você, especialmente, você que está aqui, ou você que está em casa, talvez passou por alguma coisa nesse sentido. Quanto tempo durou a sua alegria por essas coisas que você teve como um acontecimento? Normalmente, quando é um acontecimento bom, nós queremos que continue, para que a alegria seja constante. Mas quando a coisa é para o lado que não é bom, quando é para o lado que é negativo, como você tem encarado como crente? O crente, ele tem sede da palavra de Deus, amém? Se você concorda, você diz amém. Se você não concorda, você diz conforme o teu coração. Responda para você. Fale com Deus. Assim como o ser humano tem sede de alegria. Olha só, o crente tem sede da palavra de Deus, assim como o ser humano tem sede de alegria.
são duas coisas que caminham paralelamente, aquela que é com Deus e aquela que é sem Deus. Vamos fazer um trocadilho aqui. Podemos destacar, assim, que nessa intensa busca que o homem, o ser humano tem, muitos procuram o quê? Alegrias que estejam presentes na sua vida, mas elas são como uma nuvem passageira. Você lembra quando você entrou aqui dentro, qual é a nuvem que estava sobre você? Tenho certeza que se você for para lá agora, você vai ver que já não é mais a mesma nuvem, já é uma outra imagem de uma nuvem. Então é assim, né, que tem sido a alegria na vida que o mundo busca. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Outras querem chegar assim ao destino da felicidade. Como encontrar esse destino da felicidade? De uma forma muito mais rápida, né, que seja possível. E usam de elementos estranhos. Que seriam esses elementos estranhos em vosso corpo? Que seriam, elas procuram se dopar, né? Eu não vou aqui especificar o tipo de doping, mas vocês que entendem o que é dopar, é algo que nós ingerimos ou aplicamos no nosso corpo e que faz toda a diferença. Muitos têm se assim buscado alegria através de coisas que é criação de homens, não é criação de Deus. Então, se nós olharmos agora para Salomão, quem já conheceu ou ouviu falar de Salomão? Talvez no seu bairro, na sua família, em algum lugar tem um Salomão, mas esse Salomão que eu estou falando é o Salomão da Bíblia, aquele que é o filho, né, que foi o filho de Davi. E Salomão, ele era o homem mais sábio. Olha, gente, Salomão era o homem mais sábio que Deus criou nessa terra. Imagina olhando para cada um de nós. E olha o que aconteceu com Salomão. Ele fala da vida dele como uma decepcionante experiência de buscar alegria onde? Na bebida, no dinheiro, né? O din-din que muitos correm atrás, no sexo, né? Muitos vê essa situação de colocar, quando nós abrimos essas internet, o que tem de chamariz com relação a essa parte de que buscar oferecer o corpo para poder ter um pouco momento de alegria, e também na fama. Quem aqui já ouviu falar da fama? Aquele que passa lá na televisão, fama, o cara quer ter fama por 1 minuto. Então é essa forma de que realmente Salomão, ele buscava quando ele estava ali, né, ele era o camarada número 1, e todas as pessoas buscavam ele, conhecimento. E como era essa situação? E ele sabia, tinha resposta para tudo. Você já foi assim consultado ou perguntado por alguém sobre alguma coisa? Você que tem filho, e ele chegar com uma pergunta assim, que você fala, da onde que ele pegou essa pergunta para fazer para mim, e a gente não ter resposta para dar naquele momento? Você teve resposta para todas as perguntas que foram feitas para você? Salomão tinha todas as respostas. Imagina, quando nós olhamos para esse camarada aqui, e nós olhamos aqui em Eclesiastes 2:11, olha que Eclesiastes 2:11 fala em relação a Salomão. Salomão 2:11, perdão, Eclesiastes, Eclesiastes 2:11, Eclesiastes vem assim, depois de Provérbios, né? Você tem Salmos, Provérbios e Eclesiastes, fica mais fácil, que você está olhando na Bíblia. Como é legal assim, a gente poder pegar a Bíblia, né? Você que tem o celular, é mais fácil, você toca ali, mas olha o livro correto também. Às vezes a gente bate daí e está olhando um outro livro aí, e às vezes a gente fica triste ou fica feliz por aquilo que está escrito e não tem nada a ver com o que Salomão está dizendo aqui. Diz assim, considerei todas as obras
que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas, olha gente, né, havia feito, e eis que tudo era vaidade, gente, olha o que ele está dizendo aqui, né, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha que Salomão está passando para nós, em relação àquilo que Deus escolheu ele como para ser o homem que tinha maior conhecimento e sabedoria. E ele chegou assim, no fim da sua vida, ele chegou ao frangalho. Ele era um homem muito rico. Ele era um homem milionário. Ele foi o homem que construiu o templo de Jerusalém. E ele era a pessoa mais requisitada para responder. Teve até lá uma senhora, né, que veio à sua presença, porque tinha ouvido falar dele, de toda essa sabedoria, que ela foi até ele e levou muitos presentes para ele, para poder conhecê-lo. Olha, gente, de quem nós estamos falando? Salomão. Agora, se nós olharmos para nós, o que nós podemos encarar? O que nós podemos dizer? Que existe muitas pessoas, muitas mesas, que têm todas essas coisas e são infelizes. Lembra que eu disse no começo que tem pessoas simples, pessoas que perderam tudo, pessoas que ficaram sem nada, e você olha para ela, é como se ela tivesse tudo nesse mundo. Pensa nisso. Elas são muito mais felizes, muito mais alegres. Você sabe por quê, gente? Você sabe por que pessoas simples, pessoas humildes, sofrem menos quando vem as crises ou não? Quem dá um chute aí para a gente poder ver? Por que ela sofre menos quando vem essas épocas de pandemia, época de queda na bolsa? Eu já estou falando, gente, né? Quando o mercado está falido, por que ela sofre menos? Vocês sabem? Vamos ver se alguém fala alguma coisa que pode fazer assim, sentido, que possa explicar isso. Vamos ver aqui, quantos universitários tem aqui? Quantos universitários tem aqui? Vamos fazer uma contagem aqui, eu já sei. 1, 2, 3, pelo menos 3, estava estudando 3, agora está estudando 1, está estudando 2, inclusive eu, né, nesse sentido. Agora, quanto tem a caminho de buscar aí um ESEJA? Tem um, pelo menos, que eu sei, que está esperando com ansiedade aí, leva como é que foi as notas, e por aí afora, né? A Mari, eu não sei, Mari estudou até onde, Mari? Sabe assim, e dizer assim, em termos assim do Brasil, eu não sei, né? Mas ela já é uma doutora, já é doutorada já, na vida. E temos jovens aí que estão aí a caminhos, não é? Que está em busca dessa situação. Então, quanto maior é o nosso desejo, quanto maior é o nosso anseio de poder alcançar, ser a parte mais alta, maior vai ser o nosso sofrimento, maior vai ser a nossa tristeza. Porque nós assumimos o quê? Compromisso, compramos casa, compramos carro, fazemos cartão de crédito, fazemos essas coisas todas, faz parte, gente, não estou condenando, estou só explicando essas coisas, como que funcionam. E aí, quando vem essas crises, essas coisas, como é que nós vamos pagar todas essas coisas? Agora, o simples não, ele tem dinheiro só para comer, malemar para vestir, porque ele vem nos bazar, vem assim, né, vai nos brechó, vai nessas coisas todas, e sobrevive. É por isso que ele sofre menos, ele é mais alegre, porque ele vence mais fácil. Sabe por que ele vence mais fácil? Porque ele só tem roupa para vestir, pessoas ofertam para ele. Ele, glória a Deus,
não é? As pessoas enviam cesta básica para ele, ele está comendo, glória a Deus, resolveu todos os problemas dele, 100%, ou não é verdade? Agora, enquanto nós que somos aqueles que almejamos algo maior, não está errado, gente, a gente querer buscar as coisas melhores para nós, para nossas famílias, não é diferente. Por isso que quando vem essas tragédias, essas coisas, nós sofremos mais. Agora imagina, estou dizendo as pessoas que estão no mundo, agora pensando na condição de olhar para nós que caminhamos com Deus. Abre a sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses, vai lá no Novo Testamento, você vai buscando assim, ó, né, chega ali no livro de Atos, Romanos, e aí você caminha, Coríntios, aí depois Gálatas, e depois você tem Efésios, depois você tem Filipenses. É isso, Assarri? Não fugi da escola ainda? Graças a Deus que eu estou estudando, né? Por isso que é bom a gente poder estar estudando teologia, gente. A gente decora as coisas, não é que decora, aprende, né? Aprende a manusear. Você lembra quando perguntaram para vocês, quantos livros tem a Bíblia de vocês? Vocês lembram? E souberam responder? Quantos livros tem a Bíblia Sagrada? Alguém fala para mim, o cara que está estudando não vale. Nós temos 60, não é Rota 66, gente, está próximo. E quantos livros nós temos no Antigo Testamento? E contando, fazendo, subtraindo, quanto sobra para o Novo Testamento? Ó, estamos praticando tudo aqui, hein? Sabedoria, conhecimento. É muito bom, porque assim, as pessoas acham chato vir na igreja, não acham? Vim aqui só escutar, né? O cara pegar aqui, malhar aqui, ficar malhando, cobrando. A ideia não é fazer isso. A ideia é para que a gente possa estar sendo integrado, assim, ou reintegrado dentro de uma sociedade que é falida, né? Mas com as coisas de Deus. Aí a vida se torna mais alegre, se torna mais feliz. Né? Vamos olhar em Filipenses aí, o que fala para nós. Eu vou ler todo, né? Vamos ler todo aqui esse capítulo, no sentido do 4, de 1 a 7. Filipenses de 4 a 1 a 7. Nessa hora eu queria ter 3 mãos, Deus. Poder segurar aqui o vento, segurar a folha que está voando, o microfone. Diz assim: eu achava uma coisa feia quando a gente assistia os caras na televisão e o cara põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos. Agora eu entendo por que ele fazia isso, porque quando ele vai olhar de longe ele precisa do óculos, quando ele vai ler de perto ele tira o óculos, e aí fica nessa briga, né? Então a gente vai, que cara chato, porque tira o óculos, põe o óculos. Agora eu estou entendendo, né, que tinha um motivo, e aí eu faço a mesma coisa hoje, né? Então por isso que a gente não fica tirando pedra nos outros, porque a gente mais para frente pode pagar pela nossa boca, né, ou pelo nosso pensamento. Diz assim, vou ler desde o primeiro, tá bom? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Aqui está a nossa receita, para que a gente possa ter uma vida tranquila, uma vida alegre, feliz, principalmente quando ela fala que não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí está a primeira receita, no sentido que como nós podemos ser assim, ter essa alegria como cristão. E o versículo principal que eu gostaria de estar falando, comentando com vocês, fala assim, que é o versículo 4, alegrai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria, ela é possível na vida do ser humano. A alegria, ela é possível na vida do ser humano, amém? Vamos pensar um pouco aqui. Alegrai-vos sempre. Isto não é uma sugestão. Eu não estou dando uma sugestão, Paulo também não está dando uma sugestão aqui. Ele também não está pedindo para nós. Ou ele está nos aconselhando. Também não estou aqui aconselhando para vocês, mas ele está dando aqui uma ordem que é imperativa, né, que está dizendo no sentido de que você tem que se alegrar-vos sempre. Você consegue se alegrar-vos, sentir essa alegria sempre? Eu acredito que pela natureza nossa, não. Mas no Senhor, isto tem que ser. Tem que realmente ser no sentido, porque nós não temos a outra opção. A nossa opção é essa, alegrai-vos sempre. Hoje eu vejo que a maioria das pessoas aqui estão de azuis, até eu também tenho de azul. Por que todos nós combinamos que o azul ia combinar com o sol de hoje? Que traz o quê? Alegria. O Assar, semana passada, ele disse para mim, Oscar, você vai para um velório? Como as pessoas olham, como a gente se veste, está vendo não? Então, gente, eu disse assim para a Mari, falei, nossa igreja não é uma igreja de fofoqueiro. Mas estamos aqui para elogiar as pessoas que têm bom gosto, não é? Isso pode, isso é fofoca, Mari? Não é fofoca. Isso é até uma forma de expressar que vocês têm bom gosto. Porque uma das cores mais lindas que Deus criou é o azul. Se você discorda, você diz amém. Agora, se você concorda, você fala amém. Não é? Então, pensando como é fácil nós alegrarmos. Não é? Então, semana passada eu disse para o Assar que eu estava todo de preto, mas o meu coração estava branco, porque eu tinha falado com o Senhor para estar usando o preto. Porque o mundo está negro, o mundo está na escuridão. Jesus é essa luz, né? É o brilho que vai trazer o quê? Vida nas pessoas, que vai trazer alegria. Se nós pensarmos que alegrarmos o Senhor, Ele é um mandamento, então nós vamos se esforçar para isso. A palavra fala que o choro pode durar uma noite inteira, gente. Qualquer coisa que você imaginar, não importa. Seja queda na bolsa, seja perda, seja morte, seja o que for. Muitas vezes nós se entristecemos porque
ficamos decepcionados, porque nós almejamos coisas, conquistas, e muitas vezes não acontece, e ficamos tristes, perdemos pessoas, desfazemos vida sentimental. Não quero agredir ninguém, mas eu estou dizendo o que acontece na nossa vida, aonde nós pensamos que estamos no caminho certo, e muitas vezes essa alegria não está no Senhor, por isso que nós se entristecemos com o resultado, mas quando ela é no Senhor, nós vamos nos alegrarmos sempre. Não se alegre, né? Não se alegrar é transgredir uma ordem de Deus. Se Deus manda, aqui Deus manda, então é possível ser alegre. Amém? Pode ser que demore um pouquinho mais, mas fala para que a gente não ande ansioso, nós não devemos ter ansiedade. A Michele compartilhou nessas semanas assim, como ela está assim descansando no Senhor, porque parece que as portas estão todas fechadas, e de repente abre-se os céus e derrama os bênçãos na nossa vida, amém? É muito bom a gente sentir isso na nossa vida. É lógico que nós temos que ter esse momento que nós passamos, que seja de anseio, de necessidade, essas coisas todas, alguma dor de cabeça, alguma dor de, né? Ontem nós comemos aí uns Raulitos, aí, propaganda do Raulito, e como sentir algumas coisas meio estranhas aí, tudo, e foi momento, por quê? Porque ficamos muito tempo sem comer ontem, e aí fomos comer, comemos rápido, e aí provocou um distúrbio no nosso organismo daqui, que começou a dar uma reação, para mim parecia que tinha umas coisas aqui dentro assim, eu fazia assim, ó, né? Parece que aquilo tinha tirado a alegria da gente, mas chegando em casa, a Gilza fez lá um boldo lá, a gente tomou um boldo, e aí pronto, as coisas se aliviaram. São natural, porque às vezes a gente não cuida, não é? E a gente fala que a medicina fala que nós devemos comer devagar, que nós temos que morder bem, não é? Tem que dar 30 mordidas em cada pedaço. Você já contou quantas mordidas você dá num pedaço de carne? 33, tá lá. A idade de Cristo. Amém? Gente, para ver como é que são as coisas. Agora, o que a gente faz? Eu venho o nego pegar meio Raulito e colocar dentro. Blu, blu, blu. Engoliu. O que vai acontecer dentro de nós? Vai haver uma reação ou uma contra-reação. Agora, pensando na palavra, como que você tem comido? Como é que você tem ingerido a palavra de Deus? Eu já sei. Eu, quando era estudante, gente, eu vou contar um negócio aqui que é uma confissão, tá? A professora falava, lê o livro de Iracema. Eu não esqueço. Né? Aí você faz o resumo do livro. E eu pegava e falava... E eu não gostava de ler, gente. Não gostava mesmo de ler. E eu falei, bom, eu preciso fazer o trabalho. Eu chamava a minha irmã, contratava a minha irmã mais velha que eu, falava, você, por favor, você lê para mim o livro. E ela lia o livro para mim. Aí falei, aí você comenta algumas coisas aí, tá bom? Para mim poder escrever. E aí eu ia lá no resumo do livro, para dizer que eu sabia que eu li o livro, e sabia que continha o livro. Assim era a minha vida de estudante. Por isso que eu cheguei e não cheguei. Porque eu tentava, entendeu? De que forma que eu estava ingerindo, né, o meu estudo, as minhas obrigações. E agora a palavra de Deus. Aquela velha condição. Quando nós começamos algo, quem aqui que já começou algo e até hoje não terminou? Pelo menos uma coisa você não terminou ainda, que é a corrida, é a jornada, é a nossa jornada com Deus, tá certo ou não? Combati o bom combate.
Ó, eu fui mais fundo, viu, Açaí? Você vê? Né? Mas quantos projetos, quantas coisinhas que nós começamos e não terminamos. Está lá engavetado. Por isso que nossas leis, os nossos fóruns estão lotados. Hoje não, hoje está tudo agora em arquivo, né, virtual, essas coisas todas. Mas antigamente, quando você ia nos cartórios, você ia pedir um processo, gente, você entrava lá dentro, você via pilhas e mais pilhas de processos, de quantas pessoas estavam esperando por esse resultado para ter a sua alegria. Como você tem engavetado a Bíblia? Eu quero dizer para você que a alegria ao ser humano, ela é possível. Principalmente quando você caminha com Deus. Um cristão triste é uma negação do Evangelho. Percebe, não? Então, por que é? As pessoas estão olhando para nós. Eu falo isso muito para minha esposa, que nós, lógico, temos reações, temos sensação de medo, mas nós não podemos passar isso para as pessoas, porque temos muitas pessoas que dependem de nós. Por exemplo, os nossos gatos, eles dependem da gente. Por quê? Temos que levar ele para medicar, né, para comer, para essas coisas todas. Tá certo, você fala, solta ele ao mundo. Tá, mas que tipo de vida vai ter? Eu estou falando do animal para não falar de gente. Se nós temos que ter esse cuidado com animais, imagina com as pessoas que nós amamos, não é? As pessoas que estão do nosso lado, nossos filhos, nossos pais. Tem gente tratando o pai como se fosse o quê? Um objeto, uma coisa que ela fez uso a vida toda, e agora que precisa. Essa semana eu recebi um vídeo, talvez você já recebeu também outros vídeos, onde a filha vai dar comida para a mãe, e a mãe tem um problema na mão, porque está raquítica, aquela coisa toda, e aí vai tomar um prato de sopa, e aí aquilo, a mãe começa, e aí começa a estar quente, alguma coisa nesse sentido, aí deixa derrubar, cai, quebra lá a tigela, e ela vem da maior bronca na mãe dela. E aí o filho dela vê aquilo, aquela cena, e vai lá, e ele se condói com a avó, fala, mãe, talvez a comida, né, estava quente, por isso que ela soltou. Mas a mãe não teve, né, a mãe do menino não teve essa mesma condição de compaixão, não se condoeu com a mãe. Fala, isso custa caro, como é que eu vou comprar essa coisa de novo? Aí o menino fala, mãe, estou saindo, ele vai lá, pega os seus trocadinhos todinho, né, pega lá os seus cofrinhos e sai e compra lá 2 tigelas. Aí ele vem, volta, vai lá na avó, na abuela, né, e pega o papel, limpa a mão dela, tudo assim que está molhado, todas essas coisas. Aí ele pega e entrega para ela uma tigela. E a avó assim mostra aquele sorriso, e é uma tigela de ferro. Ela fala, avó, né, a avó, ela assim diz, você agora não vai mais quebrar a tigela. E aí a mãe fala, onde você foi? O que você fez? Aí ele foi comprar, né? Assim agora a avó assim não vai mais quebrar e não vai dar mais prejuízo para você. E a mãe ficou assim. E aí depois ele falou assim, eu comprei uma para a senhora também. Mas eu não vou derrubar, a mãe disse, eu não vou derrubar. Aí ele virou, falou para ela assim, ó, mas eu trouxe para você, porque assim a sua nora não vai brigar com você. Então está dizendo que ela vai ficar velha um dia, e a esposa dele, do filho, não vai brigar com ela. Então são coisas assim que faz a gente pensar. Como que nós temos tratado das pessoas dentro da nossa casa?
Que tipo de alegria você tem tido na sua vida que faz com que você tenha que cobrar coisas simples das pessoas que você ama? Nós estamos trabalhando com os jovens aqui e buscando fazer com que eles possam educar os pais, mostrar para eles como eles gostariam de ser tratados e como eles têm que tratar os pais. Isso que a Bíblia nos ensina. Isso só nos traz o que? Quando nós praticamos a palavra de Deus, que está lá em Colossenses, né? Fala que pais, não irrite seus filhos, para que ele não venha ficar furioso, e depois ele fala, meu filho está mal educado, e não sei o que, é a companhia de escola, que não sei o que, e muitas vezes esquece que é a própria pessoa que está causando isso para o seu próprio filho. Mas ao mesmo tempo, fala para o filho, filho, respeite seu pai e sua mãe, ame eles do jeito que eles são. Olha como a Bíblia ensina a gente a ser feliz, a ser alegre em todas as circunstâncias. E eu creio que você tem essa oportunidade de poder demonstrar esse evangelho que você escuta, que você vem na igreja e você possa estar praticando, para que as pessoas possam consumir isso de cada um de nós. Você também que está em casa, porque muitas vezes pensamos que estamos em casa, quando vem aquela coisa que é para cobrar, a gente vai lá até a cozinha tomar um café, a gente vai tomar uma água, para não escutar as coisas que Deus quer falar conosco. É com você, conosco, que Deus realmente está falando nesta manhã. O cristão é aquele que tirou os farrapos do espírito, quando estava angustiado, e vestiu vestes novas de louvor. Nós cantamos aqui hoje, que você também possa ter essa veste nova, mesmo com todas as situações que nós mesmos plantamos. Eu disse hoje, a semente que nós plantamos hoje é o que nós vamos colher para frente. Se queremos plantar com nossos braços, vamos colher pelos nossos braços. Se plantamos no Espírito, plantamos com Deus, nós vamos colher no Senhor. E olha que a bênção é muito grande no Senhor, porque Deus vai abrir as comportas do céu e vai derramar, como tem derramado essas chuvas aqui na nossa região. Amém? Que você possa ter essa sua alegria, né? E ser um cristão que vai o quê? Celebrar uma vida com entusiasmo, e vai viver uma vida com as letras maiúsculas, em declarar que você é alegre, que você vive a alegria no Senhor. Amém? Que você possa andar no reino de Deus através da fé, da confiança que você tem, para que a glória de Deus seja manifestado através da vida de cada um de vocês. Amém? Que você possa viver como um cidadão do céu aqui na terra, como um herdeiro de Deus. Amém? Vamos estar nos levantando, vamos estar orando, para que a gente possa agora nos colocar, nos alegrarmos em espírito, uma forma de louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, para que a glória dele possa ser manifestada hoje e sempre. Se você tem algum anseio, se você tem alguma coisa que tenha incomodado você, coloque diante do Senhor, coloque aos pés da cruz. Se é saúde, coloca. Se é financeiro, se é trabalho, se é filho, se é parte sentimental, não importa o que seja, coloque tudo aos pés da cruz, que nós vamos orar por isso, para que o Senhor venha derramar do teu poder, para que Ele venha nos dar essa alegria, e venha dar de volta essa alegria que muitos têm perdido
nessa situação que nós temos vivido pela pandemia, que está passando, para muitos já passou essa pandemia, mas para muitos cristãos ainda não passou. O mundo já, para eles, decretaram que já passou, que a partir agora do mês, dia 1º de novembro, está tudo liberado 100%. Então, o mundo já liberou. Agora a igreja, não sei quando que a igreja vai se assim dizer, já passou a pandemia, que na verdade já passou desde que começou. Mas está na moda usar esses termos que estamos na época da pandemia. Oramos. Senhor, nós te damos graça pela porção da tua palavra de hoje, Pai. A tua palavra nos ensina que nós devemos nos alegrarmos sempre no Senhor. Pai, eu sei que essa vida não tem sido fácil para muitas pessoas do mundo e também não tem sido fácil para os teus filhos, Pai. Aqueles que declararam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, nós queremos agora colocar em concordância tudo aquilo que cada um aqui teve em seu coração e colocou diante do Senhor, seja na área, Senhor, espiritual, na área da saúde, na área financeira, na área sentimental. Senhor, são tantas coisas que nós temos como preocupação, como anseio, mas a tua palavra diz que não é para nós nos preocuparmos, Senhor, com as coisas que o mundo oferece, que o mundo tem necessidade, mas nós possamos entregar na tua presença e descansar em ti. Pai, nós queremos orar em favor, Pai, de cada necessidade, Pai, de que cada um aqui colocou, aquele que está em casa também, Senhor, colocou, que realmente venha estar derramando do teu poder, venha operar, fazer milagres, Senhor, Pai, restaurando vida espiritual, restaurando, Senhor, saúde, restaurando, Deus, também a parte financeira, a vida sentimental. Deus, que o Senhor também venha estar, Deus, com aqueles que estão necessitados, Senhor, Pai, com relação ao seu trabalho no comércio. O Senhor venha abençoar. Abençoa, Deus, também aqueles que estão desempregados, que o Senhor abre portas de emprego, que somente venha estar com aqueles que estão com falta, Senhor, Pai, para poder cumprir seus compromissos. O Senhor venha prover, o Senhor venha direcionar para que elas possam, Deus, encontrar em ti, Deus, retorno para que elas possam ser supridas, Senhor, Pai. Senhor, venha estar com cada um, Pai, colocando, Senhor, da tua graça, do teu amor, Pai, com relação à vida sentimental, também que somente venha estar com aqueles que estão no estudo, Pai. Estamos no final de ano, somente venha abençoar aqueles jovens, Pai, da nossa igreja, especialmente, que somente venha estar com eles, capacitando para as provas finais. Deus, que elas possam receber, Senhor, aprovação, Senhor, Pai, naquilo que eles têm como propósito. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor, para que em nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar, venha nos renovar, para que nós possamos nos alegrarmos sempre no Senhor. Pai, que somente nos abençoa nessa semana, nos dar uma semana, Senhor, Pai, de privilégio, que possamos descansar em Ti. Sabemos que é uma semana onde muitas pessoas se lamentam pelas mortes das pessoas queridas, que somente venha estar com essas pessoas que têm saudades daqueles que partiram, que somente venha consolar e confortar o coração, e venha renovar, Senhor, a vida de cada um, Deus, para que eles possam vencer, Deus. Dai força para que eles possam lutar e possam continuar essa vida com toda, assim, alegria no coração, dando honra e glória ao teu santo nome. Venha estar conosco, abençoando uma semana de trabalho, uma semana de saúde, venha abençoar os estudos de cada um, venha abençoar, Deus, a cada família, especialmente nesse dia de domingo, venha abençoar, Deus, o almoço de cada um, o relacionamento de cada um. Entra, Deus, com a tua alegria, Pai, para que cada um aqui possa, Deus, se alegrar e ter um dia especial na tua presença. Pedimos, Deus, para que cada um de nós possamos viver assim, com alegria, poder viver o teu evangelho, para que vidas possam ser alcançadas através, Senhor, daquilo que nós temos consumido, Senhor, da tua palavra, e que possamos compartilhar com essas pessoas, Pai. Te pedimos por tudo e te damos graça em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Quero só dar um aviso, domingo que vem vai ser
o penúltimo culto que nós vamos estar transmitindo online. E no segundo domingo do mês de novembro, nós vamos estar fazendo a nossa Santa Ceia, quando nós vamos estar fazendo, e aí vamos estar encerrando a transmissão pelo Zoom. E aí somente vamos estar fazendo nossas Santas Ceias presencialmente. Quero desejar a todos vocês uma feliz tarde, um feliz domingo, e que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. Amém.